É mais difícil para a mulher na política? Eu já recebo essa pergunta com frequência, né? Prazer, se você não me conhece, eu sou Luana Silva, sou vereadora, advogada e estudo política há um tempinho. Estou exercendo meu primeiro mandato e posso dizer para vocês assim, um confronto entre a teoria e a prática. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, comentar sua opinião e compartilhar para mais pessoas também. E hoje eu vou responder logo a pergunta, tá? Sim, é muito mais difícil. E não é um papinho feminista, porque eu não sou feminista, mas é negar a realidade e dizer que é a mesma coisa na política para os homens e para as mulheres, porque não é, tá bom? Não é. Primeiro, a gente pode falar de estatísticas, né? Se você for em qualquer Câmara de Vereadores, você vai ver uma maioria esmagadora de homens. Câmara dos Deputados, Senado Federal, todo o lugar de liderança política, até se você for perguntar quem que é o governador do seu estado, você já fala governador. Por quê? Porque a maioria são homens. E aí a gente pode discutir, né, a origem disso. Afinidades próprias, as mulheres não têm tanta afinidade para esses lugares de liderança, de centro das atenções. Vontade pessoal, ego, tem muita coisa aí envolvida, né? Mas, então, é difícil, por exemplo, já teve reuniões que eu era a única mulher. E todos os homens, e às vezes uma linguagem meio... Por estar só homens, eles acabam usando umas linguagens, assim, muito chulas, sabe? E você fica assim, tipo, eu não tô interessada, ou isso está me ofendendo de alguma forma. Não é mimimi nem nada, sabe? Mas nós mulheres, nós somos mais sensíveis, sim, a certos temas. Por exemplo, homem falar de aparência de mulher na sua frente é uma coisa que é muito desagradável. São coisas assim que são sutis para eles, mas que nos afetam. E isso traz uma aversão ao ambiente masculino. Tanto que eu prefiro 1000 vezes estar numa sala com muitas mulheres do que com muitos homens, porque a gente tem um certo tato ao falar, sabe conversar melhor. E aqui, gente, entendam como vocês quiserem, mas não tô querendo trazer rivalidade ou dizer que homem é diferente, é melhor ou pior que mulher, porque não é. Mas, gente, é inegável que nós temos características diferentes, né? Não vai dizer que uma mulher tem o mesmo nível de sensibilidade que os homens, porque não tem. Você pode aturar ali por 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas chega uma hora que você fica desconfortável, sabe? E por ter muitos homens sempre e os homens meio que dominarem, gostarem muito, terem um ego inflamado, quererem ser o centro, quererem tá sempre em evidência, é uma coisa que irrita um pouco, sabe? E aqui na minha Câmara, por exemplo, é uma Câmara que a maioria dos políticos são mais maduros de idade, digamos assim, né? E eles também são muito machistas, sabe? Eles não suportam o fato de que tenha mulheres jovens, inteligentes, capazes e que querem ser protagonistas também, sabe? É engraçado, porque a gente percebe muito, assim, quando um homem fala uma coisa, beleza, tranquilo. Mas aí quando a mulher vai falar, aí é 4 pedras na mão, sabe? É inegável como que é diferente o tratamento de indignação seletiva que os homens têm, sabe? Eles se abraçam, assim, mas quando tem uma mulher que vai lá e principalmente quando critica, nossa, aí, meu Deus do céu, quem que essa mulher é pra me criticar? E aí desce a lenha. É engraçado, porque eu não notava tanto isso, né? Os meus últimos trabalhos foram em escritório de advocacia, né? Como quase advogada júnior, quando eu era estagiária ainda. E não tinha muito isso, não, sabe? Inclusive, até as mulheres eram mais respeitadas, porque, não sei, tem um estereótipo, né? Que a mulher é mais centrada, tem uma certa inteligência, digamos assim, né? Mais apurada. Não que os homens não, mas assim, pelo menos nos escritórios que eu tive, assim, fui muito respeitada. E na política, não. Na política é meio que uma ofensa você virar e dizer que a pessoa tá errada. Ou você criticar, ou você, sabe? E outra coisa que é muito ruim na política são a forma que as pessoas te olham. Homens. Aqui na minha Câmara, por exemplo, já tive várias experiências ruins, sabe? Com vereadores olhando pra você. Cara, teve uma vez mesmo no plenário que eu cheguei bem antes e eu peguei a minha bolsinha de maquiagem, tava retocando o pó da minha maquiagem, assim, retocando pó, batom. Isso, tipo, faltava 20 minutos pra sessão começar ainda, né? E tinha um vereador, assim, sentado no plenário, olhando pra mim, olhou pra mim fixamente,
até eu acabar minha maquiagem. Aí quando acabou, ele falou bem assim, ficou bonita, hein? Cara, você pensa, é só um elogio, Luana. Mas assim, foi super desconfortável, sabe? Eu tava. Primeiro que eu fiquei incomodada dele ficar centrado, assim, tipo assim, sei lá, uns 7, 8 minutos olhando pra mim, fixamente. E depois esse elogio cheio de maldade, sabe? É tudo bem elogiar, tudo bem falar alguma coisa assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que se ofende fácil. Mas a mulher sabe quando o olhar tá com maldade, sabe? E isso não acontece uma nem duas vezes. Aí você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e tirar satisfação, você vai chegar e fazer uma denúncia de assédio, você vai. Isso é uma coisa frequente. Isso não é um ambiente atrativo para as mulheres, sabe? E é muito chato isso. Desde que eu comecei o mandato, eu me deparei com várias situações assim, sabe? Não, essas e outras, principalmente nas viagens institucionais, né? Quando a gente tem que ir para outros lugares. Por exemplo, minha cidade é bem interior, a gente acaba tendo que, para viabilizar recursos ou convênios ou, enfim, parcerias, tem que ir para Brasília ou para Belo Horizonte. Para Brasília, umas 4 horas de carro. Para Belo Horizonte, pode chegar até 10 horas, dependendo do trânsito. Imagina você ficar 10 horas no carro com pessoas que, sabe? E é muito, muito inconveniente certas coisas. Mas. E outra coisa também são o modo de ofensa, por exemplo. Quando a pessoa vai ofender um homem na política, você vai ofender, você é burro, você é um idiota, você é incompetente, você, sei lá, procura um adjetivo aí. Aí quando você vai falar da mulher, você vai falar, você é. Não vou usar nem os termos aqui pro meu vídeo não cair. Mas são ofensas mais sexuais, sabe? São ofensas mais. Que reduzem muito a mulher a ser objeto, sabe? Desse lado eu compreendo um pouco disso. Não sou feminista, já disse, mas eu compreendo certa parte do discurso feminista que é muito real, principalmente nos lugares de liderança. Talvez num lugar normal que todo mundo tenha. Tipo assim, não tem essa oscilação, assim, mas em lugares que tem liderança, que tem presidência de câmara, que tem mesa diretora, que um se acha superior ao outro, cara, acontece muito, muito mesmo. E outra coisa também duvidam muito da sua capacidade, mais do que o normal. Eu já ouvi coisas, por exemplo, deu tempo de você estudar esse tema, você não estava se arrumando? Parece piada, né? Parece brincadeira, mas a gente escuta. E são coisas chatinhas que na maioria das vezes eu só ignoro. Mas é mais uma das coisas que dá aversão, sim, à mulher. Na minha Câmara mesmo, na semana retrasada, uma cidadã foi lá na Câmara assistir. E aí, no meio de uma discussão, ela falou, isso aí é ultrajante. O que a pessoa tinha falado, né? Que basicamente um vereador defendeu que ia votar contra um requerimento que pedia informação sobre ultrassom do município, ultrassom, né, para fazer na gestante ou em qualquer pessoa que tenha alguma questão. Aí ele basicamente discursou contra esse requerimento e a cidadã falou: "Isso é ultrajante". Manifestação respeitosa, né? Aí ele virou assim: "Cala sua boca, não sei se foi em seguida ou se foi depois que ele sentou, chamou ela de derrotada e falou de uma forma assim super grotesca. Tipo assim, é um ambiente, mas precisava? Será que uma mulher falaria assim? Pode ser que sim, né? Tem mulheres e mulheres. Teve um outro caso mesmo, foi na última sessão do ano passado, última sessão ordinária. A gente estava discutindo uma questão lá, foi a eleição da mesa diretora, e aí a gente criticou a mesa diretora, que tinha sido composta e tudo. E aí, quando acabou a sessão, aí um dos membros da mesa diretora, né, acabou tudo, aí ele bateu assim na mesa, assim, na hora eu até me assustei, assim, eu falei, gente, o que é isso? Foi o presidente, né, que foi eleito. Ele bateu na mesa e, tipo assim, acabou a sessão, boa noite, não sei o que, não sei o que, meio que, não sei, manifestando seu desagrado, né, com aquilo que tinha acontecido. Outra coisa super hostil, você imagina uma mulher batendo na mesa, querendo, não sei se estava querendo constranger outra pessoa, intimidar, mas assim, utilizando da força pra, sabe, são inconvenientes que nós mulheres passamos na política. E se você for uma pessoa com a mentalidade fraca, com a mentalidade frágil, você olha para aquilo e começa a chorar. E tá tudo bem também chorar, tá tudo bem se sentir assim, mas você tem que se reerguer depois. Você viu aquilo acontecendo? Será que foi uma ameaça? Que isso pode acontecer comigo? Ou não sei o quê? Não.
pensa um pouquinho, respira e fala, olha, eu vou enfrentar essa dificuldade aqui, apesar de eu ter me achado constrangida ou ameaçada por essa atitude, sabe? Já teve várias vezes na Câmara que eu tive discussões e me mantive bem firme, né? E quando passou aquela adrenalina daquele momento, eu comecei a chorar, comecei a ficar triste e faz parte, nós mulheres, nós somos mais sensíveis, né? A gente tem que saber tentar lidar melhor com isso, tentar tratar da terapia. Eu lembro que nas sessões ano passado, eu fiz uma denúncia, né, no Ministério Público sobre violência política de gênero. E aí eu tive que reassistir as sessões para poder colocar o exato momento das violações, do abuso de autoridade, do que estava acontecendo. E era tão ruim ter que reassistir aquilo. Eu lembro que eu ficava assim, eu lembro que a Rayane falava pra Rayane assim, eu não quero assistir. Porque é muito ruim ficar assistindo essa humilhação, né, que a gente passa de vez em quando. E aí, ao assistir várias vezes, eu meio que me anestesiei. Não fiquei tão... Assim, não foi tão difícil, né? Porque eu fiquei confrontando com aquela realidade. Então, retomando a pergunta do vídeo, né? É mais difícil para a mulher? É. Só que a gente não pode desistir, porque a gente tem um papel singular na política. A gente faz coisa que nenhum homem faria. Nós vamos ter uma cabeça, nós vamos ter uma mentalidade diferente. Por quê? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos só. Junto com meus colegas, né, a gente propôs uma lei, que eu fui a autora principal, que proíbe a administração pública de contratar pessoas condenadas por violência contra a mulher. Quem melhor do que uma mulher para entender o sentimento de uma mulher violentada? E de querer que a administração pública não promova um ser humano assim, se é que dá para chamar de ser humano, né, que é um... Enfim, que bate mulher não deveria nem ser considerado ser humano. A gente também propôs uma lei do Maio Laranja. Falando nisso, tá chegando maio. Para criar campanhas de conscientização contra abuso sexual de crianças. Ai, gente, teve outras também, mas vários requerimentos, como esse do ultrassom também, que a gente apoiou. Eu mandei recurso, tentei, aliás, né, fazer uma emenda para poder aumentar o fundo dos direitos da mulher. Foi negado, infelizmente. Mas a gente tem uma mentalidade que consegue ver além certas coisas que alguns homens não teriam. E a gente se completa, entendeu? Um homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Então, a gente tem que estar nos ambientes de poder, mesmo com as dificuldades. Então, é mais difícil? Sim. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode se acomodar ou ser covarde, fugir daquilo, porque teve um pouco mais de pressão. Porque tem até um... Cara, eu não vou lembrar, mas tem uma frase linda que eu até pensei em tatuar uma vez. Ai, não vou lembrar. Às vezes eu perguntar o meu noivo que ele deve lembrar. Enfim, tem alguma coisa a ver com a pressão. Que a pressão ensina a gente mais do que um dia de paz. É mais ou menos nesse sentido. Então, a pressão, ela é importante. Por mais que é difícil e dolorido enfrentar aquilo naquele momento, faz a gente crescer, criar uma casca mesmo, sabe? E eu acho que o mais difícil para a mulher é o emocional. É controlar o emocional diante de uma crítica, diante de uma ameaça. Porque, naturalmente, por nós sermos mais frágeis fisicamente, a gente vai ter medo de um homem, né? Por ser mais forte. Só que a gente tem que pensar, poxa, eu não tô sozinha, eu tenho uma família, no meu caso, né, eu tenho um noivo, eu tenho pessoas que estão comigo, eu tenho uma internet inteira que eu vou dar um grito se acontecer alguma coisa. Tem as autoridades, tem a promotora de justiça, tem o delegado. Então, a gente pensa racionalmente logo depois de uma dessas ameaças, né? Mas é mais difícil. É bem mais difícil para a mulher. E a gente tem que lidar com isso. Não vai ser mais fácil, não vai. Não vai ficar mais fácil. Mas a gente vai ficando mais forte. É uma coisa que me atingia antes, na primeira semana de mandato, hoje não faz nem cosquinha. Mas também os problemas aumentaram. Hoje eu me sinto bem mais forte, então os problemas para me abalar têm que ser também mais igualmente fortes. Ou, enfim, espinhosos, digamos assim, né? Bom, eu espero que se tem alguma mulher aqui assistindo esse vídeo, que você que tem vontade de entrar pra política, saiba que não é fácil, mas que tem coisa que só você vai fazer, que ninguém mais vai fazer. Então, não desista, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, porque ainda mais se você sente no seu coração um chamado para isso, Deus não dá sonhos irrealizáveis, né? Ele dá capacidade, ele nos orienta e nos dá força
sempre que necessário. E é sempre necessário, né? E se você é um homem e assistiu esse vídeo até agora, compartilha para alguma mulher pra gente poder lembrá-las que a política, apesar de ser um ambiente bem hostil, é um lugar para nós também. E a gente pode pegar a nossa garrafinha cor-de-rosa, os nossos batons e chegando nos lugares em que homens não têm o mínimo do nosso intelecto e querem ser superiores e demonstrar para eles, olha, você pode até querer me diminuir pela minha aparência, pela minha condição, mas o meu intelecto, ele demonstra, independente de qualquer uma dessas barreiras que você quer colocar em mim, que eu sou capaz e é sobre isso. Não deixe de me acompanhar para mais vídeos como esses. Tchau, tchau!